Então eu falo sobre isso. Mas eu tenho conhecimento de que a maioria das pessoas que incorreram em delitos e que tiveram suas vidas sequeladas e que foram julgadas, condenadas e estão cumprindo penas, elas são, em sua grande maioria, usuárias de algum tipo de droga ilícita. E isso realmente bagunça demais a vida das pessoas, traz um entendimento equivocado por parte da sociedade. E eu falava no dia que um ouvinte mandou dizendo que lá nos entornos do Santa Terezinha, do Jardim Valéria, que a polícia tinha que prender aquele pessoal que estava na rua. Eu falei, é errado. É por isso que polícia é chamada porque a gente chama a polícia passa e não faz nada. Isso é uma situação de saúde pública, gente. Nós necessitamos de políticas públicas e de ações execuíveis, de programas sejam execuíveis. Não é de discurso bonito e nem de um projetinho que vai embelezar. É por isso que quando eu conheci, por ouvir falar do Começar de Novo, eu falei, gente, é algo simplificado, mas sério, transparente. E o que é execuível, Isaac? Tá falando difícil? Não, é o termo técnico. Funciona na prática. Com a palavra, a secretária que está à frente, uma das pessoas que receberam do governo municipal a importante representação desse viés social, Jeane. Jeane, quando é que vocês pensaram que, além de cuidar da cidade e dos bairros da cidade e dos povoados e distritos da cidade, vocês iam se atentar para um bairro que tem dentro de um presídio, de uma cadeia pública? Mais uma vez, bem-vinda agora para falar sobre isso. Agora é a minha pauta, viu? Quero dizer que agora eu vou entrar na minha pauta, porque eu só fiz intromissão na pauta dos outros aqui o tempo todo. Mas eu vou começar essa conversa aqui, que ela é séria. Muito séria. Ela é grave, ela precisa de muita sensibilidade no ouvir e também no falar, para que a gente não seja mal interpretado, não é? Vou falar duas frases que são clichês, mas eu acho que cabe para ilustrar o programa. Uma é de Francisco Cândido Xavier. Ele diz que ninguém pode voltar atrás daquilo que fez. Fortíssimo isso. Mas qualquer um pode recomeçar fazendo um novo fim. Essa é uma máxima. A outra máxima que eu também trago, e aí já é num outro viés não tão espiritualista, é que há uma corrente na sociedade que fala do amor, mas dissemina o ódio. Quando diz assim, bandido bom é bandido morto. Horrível isso. E, na verdade, bandido bom é aquele que se regenera e nunca mais quer voltar a ser bandido. Que coisa bonita que você pensa assim, isso amiga. Que a gente acredita quando a gente abre as portas da Prefeitura de Vitória da Conquista. Eu vou fazer um breve relato, até a sociedade já conhece, mas acho que conhece pouco, em função do próprio preconceito que se tem em relação a esses homens e a essas mulheres que um dia erraram. Eu não estou falando de homens e mulheres sacros, santos, puros e perfeitos. Eu estou falando de humanos que têm o seu lado sombra e o seu lado luz. De seres humanos que, por tantas, cometeram algum delito. Então, em 2018, nós recebemos, o prefeito Erzen tinha que implantar um programa para atender a agricultura rural chamado Palmas para a Conquista. Mas a gente pegou aquela prefeitura em 2017 que era um verdadeiro campo minado. A gente não tinha orçamento nem para pagar folha. Então, como é que conseguia implantar as políticas que a gente colocou no plano de governo de Erzen? Não conseguia implantar. Então, o engenheiro Helber, à época, agrônomo, né, queria muito fazer esse projeto, mas ele não conseguia mão de obra. Ele não conseguia que a Secretaria de Agricultura assumisse fazer esse experimento do Campo de Palmas, onde nós, nesse projeto, entregamos mais de 5 toneladas de mudas de palmas para os pequenos agricultores da zona rural, para que eles pudessem fazer o replantio e enfrentar as dificuldades da seca. Então não tinha mão de obra. E também não tinha orçamento. E também não tinha como a gente fazer. Aí, Alex, bombeiro, na época, diretor do presídio, isso que é bom ser das antigas, né, pô? Você tá vendo a cara de um por um aqui que eu tô falando. Alex, bombeiro, e Joir
Sala. Sois Sala. Gente, muito É, melhor aí. irmão- E Alex também. Irmão do nosso queridíssimo Jonas Sala, que foi o nosso secretário de Finanças. Competente secretário de Finanças. Chegaram para a ESEM e propuseram fazer um experimento que na Bahia inteira não tinha referência. Embora o governo fosse não aliado nosso politicamente, era um outro campo, mas ele chegou na minha sala daquele jeito próprio dele, disse, só tem uma pessoa aqui que tem coragem de botar isso para frente. Vai ali. Se a secretária Jeane quiser colocar, a gente faz. E assim foi, pô. Daquele jeito nosso de vamos fazer. Vamos chegar para resolver. Depois a gente vê como a gente tem a melhor forma. Estou falando de 2018. De 2018 para cá, esses homens, inicialmente só homens, eles fizeram vários trabalhos nessa cidade, na zeladoria da cidade. Então, não se ouviu nunca mais falar da falta de cova nos cemitérios. Quando a gente entrou, era até isso a gente teve. Quando veio o Covid, essa mão de obra ajudou a não entrar em colapso um dos equipamentos mais sensíveis para a época do Covid, né? E é só isso? Não. Pequenas reformas no programa que também foi a secretaria que desenvolveu Governando com as Pessoas, que é uma outra pegada, foi uma das principais mãos de obras a serem utilizadas ali no bairro Zabelém, onde nós recuperamos 7 equipamentos, né, a partir da escuta popular. Eles estão presentes em vários setores da prefeitura, hoje inclusive no administrativo, Que coisa da linda. Justiça Federal. Coisa bonita, gente. Não é? Então nós Parabéns. estamos falando que a gente é a favor de algum tipo de crime, a gente é a favor de que se torne bandido? Não. É exatamente o contrário. A gente é o contrário. Esses homens e essas mulheres já cumpriram as suas penas. Estão com 1/6 da pena executado e estão no regime semiaberto. Essas pessoas viriam para a rua de qualquer forma. Quando a gente paga um salário mínimo para Coisa a linda. SEAP e a SEAP transfere através do nosso Tribunal de Justiça da Bahia 75% diretamente para que eles tenham acesso e 25% fica retido para que depois que ele cumpra a pena, ele tenha ali uma poupança e nunca mais precise ser mula do tráfico, ou precise ser usado, Que coisa ou precise linda, furtar, ou precise trazer um dano social. Então, a gente está falando disso. E eu tenho muito orgulho de dizer que é um programa onde já passaram mais de 500 homens, Que coisa linda. porque na hora que cumpre o alvará de soltura, desliga-se do programa, porque o programa tem vinculação com o Tribunal de Justiça e com a SEAP. Então, ele sai, ele tem lá o dinheiro dele para ele montar a quitanda. Eu tenho orgulho, sim, de dizer que a gente já teve casal, ela e ele eram presidiários, receberam o alvará de soltura e hoje são pequenos empreendedores numa cidade vizinha. Então, é de resgatar vidas que nós estamos falando. É uma questão de cidadania, né? É uma questão absoluta de cidadania. E não foi a gente que inventou. Foi as coisas de Deus. Né? Havia uma necessidade e Deus tocou no coração de Ezen e me usou apenas como um instrumento para viabilizar. E eu acho que a gente, enquanto servidor público, tem que ser sempre para servir. E quando a gente serve os que mais precisam, é que dá sentido ao trabalho que a gente realiza. E a prefeita Sheila, Verdade. ela não só abraçou, apoiou, como ela incentivou esse projeto, que eu tenho muito orgulho. Isaac me chamou para falar dele, me deu 10 minutos para falar dele, acabou o tempo, ele já fechou o computador e acabou a história. Deixa eu falar uma coisa aqui, Vai atualmente, pro outro programa. quantas pessoas estão em atendimento atualmente, Jane? Agora nós temos 40 pessoas Coisa linda, Jane. trabalhando no programa. E aí é isso aí, tá? O que é que eu posso dizer? Posso dizer que eu sou feliz. Parabéns para o saudoso Wesley. Recomeçar parabéns de para a novo, Sheila, gente. que está Começar. e Prefeita. Jeane, que sempre foi guerreira. Jeane joga nas 11, qualquer posição colocar na secretaria, qualquer secretaria, ela administra bem, com muito rigor e energia. Olha, eu quero agradecer. Isso é a bondade dos amigos, né? Mas não, trabalho duro, né, Puan? Tem que trabalhar. Sempre trabalhamos duro. Entendeu? Quero agradecer sobremaneira a Secretaria de Comunicação, mas principalmente a Jeane mesmo, por se dispor a falar. Por entender que nós, quando nós convidamos, não era para poder divulgar mais uma pauta, era para a gente poder dar destaque a uma importante ação
que vai interferir sim no desenvolvimento social da cidade. Que é um retorno. Peraí, quem está no presídio volta também, eleitor também, a urna vai para lá. Eles são munícipes. Eles são cidadãos. Eles são filhos de Deus. Eles são filhos de Deus, sobretudo, e precisam de políticas públicas, não é? Que os atendam e de uma reinserção social digna. Prefeita, tá de parabéns, minha amiga. Deus abençoe poderosamente a senhora secretária e a sua equipe. Que Deus Amém. continue dando sabedoria para que vocês possam levar adiante o Começar de Novo quantas vezes necessárias. Nas atualizações, das informações, tá aqui o Minuto de Notícias. Pois hoje a gente tem o prazer de ter a Justiça Federal recebendo, através do Começar de Novo, mulheres que serão treinadas pela doutora Leila e sua equipe a ajudarem a um espaço federal. Pense aí, o lugar onde elas foram julgadas, elas agora voltam para contribuir. É disso que a gente está falando. Isso é de impactação psicológica, isso é de impactação de uma... Isso é só para os malucos. E a palavra de Deus diz que Deus é aquele que pega as coisas loucas E transformam impossíveis. e diz que ele pega as coisas que não são para confundir as que acham que são. Tem gente que acha Coisa que faz, linda né? de E tem gente Deus, que faz. não é? Gente, obrigado de coração, meus amigos. Agora o Wilson Brasil e equipe podem ir chegando para cá. Secretária Jeane Oliveira. Meu Deus, eu já vou levantar da bancada. Só o povo das Cadê meu amigo? Isso não veio hoje. Perdeu. Deus abençoe. Até amanhã. Amanhã, importantes entrevistas. Amanhã, sexta-feira, temos entrevista, gente, amanhã. Cultural, viu? A sexta cultural amanhã, com a agenda da cidade. Deus abençoe a todos poderosamente. Beijo do Cabral. Jane, obrigado. Beijo, querida. Um abraço. Irapuã, beijo no coração. Seu José, obrigado. Oi, amor. Não, mas eu já